Então, Gomes, vamos começar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, que é o pessoal que veio presente também. Boa noite. Legal. E, primeiramente, queria apresentar aqui o Gomes dos Santos, que vai abordar o tema hoje aqui, né, multiplicação de valores na formação de líderes. Gomes, ele é consultor da Gomes de Matos, consultoria maior do Nordeste, né? Graças a Deus, estamos caminhando para isso, né? Essa é a ideia. Consultor e sócio também na Gomes de Matos, né? Especialista em gestão de pessoas, lideranças. Pode falar mais um pouco desse mesmo? Lógico. Bem, gente, primeiramente, boa noite, né? Queria agradecer a Fundação Estudar, né? Na pessoa aqui do Bruno, que está à frente do núcleo, com vocês, né? O Mário e o Lucas, né? A Gomes de Matos, ela vai fazer 21 anos de mercado, na realidade, né? É uma consultoria cearense, e a gente hoje tem filiais, a gente tem filial em uma pessoa, e a gente tem uma filial também em Natal, né? E aqui em Fortaleza, a gente está localizado aqui, nesse prédio maravilhoso, aqui na Avenida Santos Dumont, que é o Clube Santos Dumont. E sintam-se convidados a conhecer a nossa organização, né? A Gomes de Matos é uma empresa, uma consultoria na área de gestão empresarial. Então, nós somos focados em resolver problemas, né, nas organizações, que são as dores dos empresários, para cada vez mais a empresa sobreviver no mercado e, o melhor, crescer, bem como também perpetuar. Então, nós trabalhamos desde a questão da gestão da estratégia, a governança corporativa, a gestão comercial, o marketing, a questão de processos, estruturação organizacional. Então, convido a vocês a entrarem no nosso site, www.gomesdematos.com.br, e lá vocês vão ter acesso a toda a nossa organização, né? Eu, particularmente, você estava pedindo para me apresentar, né? Eu trabalho com líderes, né? Eu trabalho com a formação de líderes, desde a questão dos líderes estratégicos, táticos e operacionais, né? Também trabalho com outdoor trainer, implantação de diversidade corporativa. Então, tudo que se refere à formação de pessoas, né? Eu atuo na organização. E assim, a Gomes de Matos, ela é uma empresa que eu julgo diferenciada, já trabalhei como executivo de algumas organizações. O que me faz, né, ficar na empresa é o porquê da organização, o nosso propósito, que é a paixão por crescimento. Então, nós somos uma organização que nós somos focados em fazer as pessoas se desenvolver nas empresas. Uma pessoa que se desenvolve na sua empresa, ela vai também desenvolver a organização. Uma organização bem desenvolvida desenvolve a sociedade. Uma sociedade bem desenvolvida e fortalecida faz com que o país cada vez mais cresça. Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso porquê, essa é a nossa paixão por crescimento, né? E também tem muito a ver com essa temática do Hangout de hoje, né? Que é essa questão da multiplicação de valores para a formação da liderança. Então, nós somos uma empresa que acreditamos muito nos nossos valores e buscamos contratar pessoas que estejam alinhadas com os valores, ou seja, onde os valores vão ao encontro, haja um casamento, uma congruência e não um de encontro. Então, o que me faz hoje estar na Gomes de Matos, já vou entrar no 9º ano, né, de Gomes de Matos, né? Daqui a pouco eu faço uma década, né, se Deus abençoar. E essa questão de me ver, né, não só no porquê da empresa, mas também nos valores da empresa. Questão fundamental, né, de toda empresa, formação de liderança, ter uma cultura forte, ter uma identificação dos colaboradores. Eu sempre digo que cultura é o que mantém a empresa viva, né? Então, o empresário, o líder, ele deve ser o guardião da cultura organizacional, né? Não adianta você ter uma boa estratégia, não adianta você ter processos mapeados, você ter as pessoas dentro da empresa sem essa cultura gerar essa liga. A cultura é que gera liga na empresa, né? E o líder, ele tem que estar alinhado com a cultura. Ele é o principal guardião da cultura, ele é quem faz a cultura da empresa. Ele é quem vai manter a cultura fluindo. Exatamente. O Mário da dúvida. Inclusive, eu pude visitar os escritórios da Vamos apresentar o Mário aqui, né? Já que tem essa informalidade do Hangout, o Hangout permite isso, né? Eu tive a oportunidade de poder visitar o escritório da BEM e da Eticano, também pela Fundação Estudar, lá em São Paulo. Legal. Escritórios fabulosos, muito parecidos com o do senhor aqui, inclusive. E uma coisa muito forte era a questão da cultura, realmente lá. Os Baines, os Kearns, eles sempre têm essa coisa muito forte da cultura. Como é que você é desenvolvido aqui dentro da Gomes de Matos?
como é que a gente desenvolve a cultura? Primeiro assim, o Eduardo Gomes Matos é o nosso presidente, é o CEO da empresa, né? Ele é o fundador, né? Então, o Eduardo sempre foi uma pessoa que foi apaixonada por gente, uma pessoa muito íntegra nos seus valores, né? Eu sempre tenho um ditado que se diz que a escada, ela se lava de cima para baixo. Então, o Eduardo sempre foi um cara muito íntegro e que buscou ser esse guarda-chuva, né? Que lavando a escada de cima para baixo, formando as pessoas, né? Nos inspirando. Isso é muito positivo porque a gente acaba ganhando muito isso no outro, né? E aqui a gente não tem essa bobagem de elogiar o outro, a gente não tem esse milímetro, né? A gente elogia, a gente agradece, a gente empodera, a gente confia. Então, a gente é uma empresa muito meritocrática, né? Então, isso inspira a gente, faz com que a gente busque construir essa cultura diferenciada, cunhada em valores, né? E aí, obviamente, tudo é no recrutamento, na seleção, né? Então, na hora que você tem uma identidade, uma missão, uma visão, os valores da empresa bem definidos, você tem que contratar pessoas baseadas nesses valores. Se você vai indicar alguém conhecido, você tem que indicar uma pessoa que tenha esses valores, né? E para mim, valores é como um código genético. São genes, né? Esses genes compõem esse DNA. Toda empresa tem um DNA, né? O DNA é o que faz a coisa acontecer, né? O DNA são esses valores que permeiam dentro da organização no dia a dia e faz com que as pessoas vivenciem isso. Agora, quando é que a gente identifica que uma empresa realmente vivencia a sua cultura? É quando a liderança ela toma as suas decisões baseadas nos valores da empresa. Porque tomando decisão baseada nos valores, não tem erro, cara. Eu tenho uma visão, aonde eu quero chegar. Eu tenho uma missão, que é a minha razão de existir todos os dias. Eu tenho uns valores que me fazem tomar decisões baseadas nessa missão que eu tenho que vivenciar no dia a dia. Cara, a visão, ela vai acontecer. Ela vai chegar lá. A liderança vai conseguir chegar lá. Você falou de processo seletivo e recrutamento. Isso se encaixa com a escola de consultores, de alguma forma? Vocês estão na 20ª turma? Rapaz, é legal você falar disso, né? Assim, a escola de consultores, ela está indo para a nossa 20ª turma, né? A gente já realizou a escola de consultores em João Pessoa, já realizamos em Natal, já realizamos em Teresina, né? E nesse ínterim, né, dessas turmas realizadas, a gente está chegando à nossa 20ª turma, né? A 20ª turma vai ser aqui. E a escola de consultores, ela lá atrás, quando ela foi o nascedouro dela, digamos assim, a gente pensava em fazer a escola de consultores mais para ver quem são as pessoas que se destacavam naquela escola de consultor, né? E convidar aquela pessoa para fazer parte do time. E nós conseguimos grandes consultores, né, que hoje estão com a gente, como Bruno Alencar, como a Vanessa Gomes, né, Vitor Tagra, entre outros mais, que estão na Gomes de Matos, porque a escola de consultores foi a grande vitrine, né? Porque a escola de consultores são sócios e alguns gestores de portfólio, né, e consultores convidados que fazem a escola de consultor acontecer, são os facilitadores. E, obviamente, esse time se conversa e a gente busca identificar quem são as pessoas que estão mais se destacando, quem são as pessoas que são mais proativas, as pessoas que se manifestam mais, que formam opinião, né? Ou, de repente, pode ser até aquele cara calado, introspectivo. Mas na hora que você põe uma atividade para ser realizada em grupo, aquela pessoa faz a coisa acontecer. Ele contagia, ele mobiliza a equipe de consultores ali, dos outros alunos, né? E isso a gente também observa. Então, não é só falar bem, né? Não é só ter energia e ser proativo, mas sim ter o discernimento do que é certo e o que é errado, se posicionar de forma coerente, assertiva, e principalmente conduzir a equipe no resultado que a gente espera da dinâmica do exercício que é feito em sala. Essas pessoas a gente observa. Obviamente, se a pessoa tiver isso que eu falei agora, e já carregar uma energia, né, uma boa fala, uma assertividade, enfim, essa pessoa com certeza tem pré-requisitos, digamos assim, de acessibilidade para um processo seletivo, né? Porque depois, né, tem o convite, aí depois tem todo o processo de seleção que a gente faz. Então, bom, você podia explicar melhor para a gente, já considerando um pouco assim, o exemplo da Gomes de Matos, como que se dá a formação de um processo de... Como que se dá um processo da formação de lideranças
dentro de uma organização? Olha, existem processos de formações que são empíricos, né? Ou seja, as pessoas são formadas no dia a dia de trabalho, né? Onde a sala de aula é o campo de trabalho, e essas pessoas são formadas no dia a dia. E existem processos de formação de líderes que são estruturados, né? Obedecem a uma metodologia, né? Então, eu sempre digo que o que a gente quer com a formação da liderança? Nós queremos formar os líderes para quê? Quais são os resultados que a gente quer alcançar com a formação dessa liderança, né? Quais são as dores que a organização tem e essa liderança vai ajudar a curar, digamos assim, ou os próprios líderes, né? Que alguns também possuem, digamos assim, algumas dores, né? Ou técnicas de expertise, de saber fazer, ou comportamental também, são gaps, né? As dores são os gaps, são as inconsistências das competências, nessa vulnerabilidade. Mas, assim, a gente deve formar a liderança para alcançar os objetivos do negócio. E, obviamente, para curar essas dores que eu acabei de colocar, né? Sejam técnicas ou comportamentais. Mas o foco da formação da liderança são os objetivos do negócio. Para onde o negócio vai? Qual é a visão de futuro do negócio, né? É pegar ali aquele mapa estratégico que existe com os objetivos, com as metas, e traduzir esses objetivos estratégicos, né, em competências técnicas e comportamentais para que as pessoas consigam ter essas competências para alcançar esses objetivos dentro daquela meta, dentro daquele prazo ali esperado, né? Então, a formação de líderes, ela se dá nesse sentido, olhando o horizonte, né? E, obviamente, você tem que fazer um diagnóstico, né? Não é só simplesmente saber onde chegar, mas fazer o caminho de trás para frente, se imaginar lá. O que é que eu preciso para fazer essa jornada, essa viagem, né? Será que eu tenho as pessoas certas, os lugares certos? Será que eu tenho um bom clima organizacional? Será que eu tenho pessoas engajadas? Será que eu tenho pessoas que valorizam o lúdico ou não o lúdico? São pessoas mais práticas, mais objetivas? Quais são os perfis das pessoas também, né? Então, aqui nessa sala tem pessoas com perfis diferentes ou similares. Eu não sei. Quando você vai trabalhar na organização, você tem que saber do que as pessoas são feitas também, né? Muitos conflitos nas organizações acontecem porque as pessoas não têm um autoconhecimento nem de si, nem do outro também, né? Consequentemente, não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem respeitar o ritmo do outro, não conseguem respeitar o pensamento do outro, não conseguem se comunicar. E aí, na hora que eu não consigo me comunicar, na hora que eu não consigo ser compreendido e me fazer compreendido, eu já tenho um conflito, né? Na hora que eu quero me autoafirmar perante o outro, né, eu já tenho um conflito. Na hora que eu penso o negócio de um jeito e o outro pensa de outro, eu já tenho um conflito. Então, o diagnóstico inicial, ele tem que abrir para você todas essas vulnerabilidades. Quer seja, se eu tenho uma estratégia definida, para saber as pessoas vão chegar, já é maravilhoso, né? Tem uma missão definida, é maravilhoso. Ter valores definidos é maravilhoso. Perfeito, né? Mas eu não devo somente acreditar nisso. Eu tenho que, como diz, enfiar a mão na lama. Eu tenho que ir para a operação, tenho que conversar com as pessoas, né? E dentro desse diagnóstico, uma das coisas que faz com que realmente a gente enxergue que tem que ser trabalhado na liderança, não é só os objetivos da estratégia, né? Mas principalmente duas perspectivas. O que o meu cliente externo quer em termos de produtos e serviços, o que ele mais valoriza, por que ele é fiel a gente. E aí a gente tem que traduzir isso em competências para trabalhar dentro da sala com os líderes e pós-sala de aula, porque, na minha opinião, como pedagogo, a sala de aula, por si só, não desenvolve as pessoas, ela gera insights, né?
Mas o mais importante é o que vem após a sala de aula, que é os conceitos e ferramentas que você trabalha dentro da sala de aula, né? Bem, como é um bate-papo, né? Acabamos de chegar mais uma pessoa aqui para esse bate-papo, que é o Emanuel. Emanuel, beleza? Joia? Beleza, Emanuel, seja bem-vindo. Emanuel, pega uma cadeirinha para você, né? Com vontade. Mas, assim, voltando aqui, enquanto o Emanuel se instala, a gente tem que realmente trabalhar a liderança de acordo com o que o cliente valoriza e quer. Né? Então, eu preciso entender o meu cliente. Né? Até numa curva ABC, digamos assim. Né? Eu tenho que entender o meu cliente no meu segmento de atuação. Né? Eu tenho que entender o meu cliente, o que ele quer. Beleza. Esse é um ponto importantíssimo. Né? O outro ponto que eu ia colocar é o cliente interno. O cliente interno é o liderado, é a equipe do líder. Né? Então, eu devo compreender o que é que essa equipe mais admira na liderança da empresa. O que é que essa equipe não admira? O que é que inspira? O que é que não inspira? Porque a equipe, ela fala a verdade. Né? A equipe, ela não economiza. Né? E quanto mais você desce o pipeline da liderança, né? O operacional, questão de fábrica, aí eu vejo as pessoas serem mais sinceras, né? Elas não economizam nas palavras, nem nos termos, né? Não tem muitos termos. Então, elas vão lá e falam a verdade. Então, eu faço duas perguntas para o chão de fábrica, né? E não só o chão de fábrica, mas eu gosto de transformar o difícil em fácil. E tem duas perguntas que eu faço para a equipe dos líderes, né? Você tem um líder que está com um machado na mão. Você está numa mata. Você segue o seu líder desbravando a mata ou você espera o socorro chegar? Se a pessoa fala, a equipe fala, que segue o líder, opa, maravilha. É um líder que inspira. É um líder que passa confiança. É um líder que atrai, né? Que engaja as pessoas, porque o time segue esse líder. Mas já pensou se o líder não seguir, esperar o socorro? É tudo ao contrário. É um líder que não engaja, que não inspira, né? Enfim. E a outra pergunta que eu gosto de fazer também é: você está no supermercado, né? Você está passando um corredor, né? E aí você olha à sua esquerda ou à sua direita e tem lá um produto na prateleira. Esse produto é o seu líder. Você compra, põe no seu carrinho e leva para casa? Se o cara comprar e levar, show. É a mesma perspectiva inicial que eu falei do cara com machado. Né? Se o cara não comprar, nem na promoção, nós temos um grande problema. Né? Que é o que eu já comentei com então, o senhor prefere sequer ter que olhar. Então, assim, para mim, a gente não pode brincar de formar líderes. Não deve ter só a sala de aula como algo que é para formar. A sala de aula, ela faz parte. Ela faz parte, mas ela não é a essência. Ela não é o fundamental. Para mim, o fundamental é o que as pessoas fazem com os conceitos e com as ferramentas no dia a dia de trabalho. A gente tem que ir para campo, tem que ir para a operação, tem que conversar com o líder, entes internos na empresa, pegando feedback, se ele mudou em comportamento, se ele mudou na sua expertise técnica, né? Se ele está entregando os seus insumos numa relação de cliente-fornecedor interno redondo, no prazo, né? Com qualidade, com segurança, eternamente, que o cliente dele receba esse insumo, já passe a bola para o outro da mesma forma, né? Porque a relação de cliente-fornecedor interno é como um dominó. Cara, se você não tiver com as peças bonitinhas, arrumadas, né? Não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Então, eu tenho que ter muito cuidado, né? Porque eu quero o dominó em pé. E aí, um desalinhamento, derruba uma pedra, e aí é igual aquela sequência que a gente vê por aí, dominós, né? Vai tudo caindo. Né? Então,
é muito frágil. Então, não dá para a gente pegar e brincar nessa relação de cliente-fornecedor interno de uma forma equivocada. Então, assim, se vocês, voltando aqui no resumo geral, para formar líderes nas organizações, diagnosticar o clima organizacional, diagnosticar o engajamento, entender o que é o que o meu cliente quer, a razão de existir, mais valoriza, preconiza, né? O cliente interno também, que é equipe líder, ouvir essas pessoas, né? Fazer um inventário comportamental, identificar o perfil das pessoas, não é o que o cara, não é o mais importante, não é o que a pessoa fala, mas como a pessoa pensa, se comporta. Então, tem que entender o perfil das pessoas também, né? Entender a estratégia do negócio, quais são os objetivos estratégicos, né? E trabalhar a equipe para alcançar esses objetivos estratégicos. Aí você me pergunta, pô, mas algumas vezes eu tenho líderes que são operacionais e eles não estão relacionados diretamente à estratégia do negócio. Pô, mas quais são os indicadores, meio, que eu posso performá-los positivamente e vão acabar influenciando os indicadores estratégicos? É isso. Porque eu tenho um indicador estratégico um indicador financeiro que é EBITDA, né? Mas se eu tenho um indicador operacional lá, né, que é turnover, se eu tiver um turnover que é rotatividade de funcionários na empresa, entrada e saída muito alto, eu não consigo montar um time, né? Eu vou ter prejuízo, cara. Pessoas entrando e saindo. Quanto eu gasto para recrutar, para selecionar uma pessoa e a pessoa passar 6 meses na empresa e ir embora? Se a gente colocar numa planilha de custos, o tempo que você gastou, ou com um terceirizado, empresas terceirizadas para selecionar, ou o seu tempo e a sua hora, o gestor final para entrevistar, bateria de testes, né? E aí os benefícios que o cara recebe, aí, cara, isso vai lá para cima. Então, eu acabo intervindo nesse indicador estratégico, né? E não vai ser bem performado, digamos assim. Você não vai ter uma base da empresa alinhada. Deve ser uma base sólida, você tem tipo uma base pastosa da empresa não fica. É verdade. Então a gente tem que ter essa coerência, né? É isso. Uma coisa que eu gostaria de fazer, gostei muito de realmente tudo fez muito sentido para mim. E trazendo a questão do trás, de pensar de trás para frente, talvez o primeiro movimento que eu vejo algumas pessoas que estão na universidade tomando, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, com relação ao movimento Empresa Júnior e outras organizações também, o movimento de liderança jovem como a ESEC, o próprio núcleo da FUNC. Tá? Como é que eu percebo? Se vocês têm algum setor que vê... Rapaz, é o seguinte, a Gomes de Matos, ela sempre foi ligada ao movimento estudantil, né? Hoje, não tanto. Né? O Emanuel agora, lembrando dos tempos de US, né? Da ADM Soluções, né? Pô, eu fiz várias palestras na ADM Soluções. Na sua gestão, né? Na sua gestão, até... Porque quando eu conheci o Emanuel, né? Dá pra virar a câmera pro Emanuel, dá um salve aí, Emanuel, dá uma boa aí, né? O Emanuel, na época que assumiu a gestão da ADM Soluções, a ADM Soluções, pessoal, quem não conhece, é a empresa júnior de administração da UES, né? Eu fui formado na UES, amo a UES, fantástico, né? Gosto muito. Já estudei também na UFC, lá com o professor Rogério, o professor Hermínio, na faculdade de educação, né, no multimeio, no laboratório, então também sou fã da UFC, né? Então eu sempre tive uma pegada acadêmica, né? Sempre gostei disso, sempre fui engajado. Quando convidava a Gomes de Matos, né? E naquela época eu estava uma pessoa responsável para conectar a Gomes de Matos com as empresas juniores, né? E a gente sempre acreditou. A gente defende que dentro das universidades, as universidades não podem deixar de ter as empresas júniores. Né? Porque ali é que é forjado aquela liderança nova, né? A liderança, o jovem líder, né? Que vai para o mercado, né? Tem um legado, tem uma bandeira que ele defende ali. Então, eu sempre defendi isso. Né? Eu acho que a aceleração da formação das pessoas numa empresa júnior era até mais rápida
né? Porque você está em contato ali, não só com o mundo acadêmico, mas com o mundo corporativo também. Porque você acaba trabalhando com projetos de consultoria ou com o foco que é da empresa junto, né? Então, você tem um contato com o viés corporativo com o viés acadêmico. Isso, juntando, dá uma sinergia muito positiva, né? E uma outra coisa que eu admiro muito são as incubadoras, né? As incubadoras, elas têm grandes produtos, né, que nascem das incubadoras, né? E de repente explodem em startups, né? Explodem em empresas jovens, novas, e aí o intraempreendedorismo, né, começa a ser trabalhado dentro da organização, das pessoas intraempreendem ali para depois se transformarem e saírem para empreender, digamos assim, fora. Então, quantos empresários não saíram já das incubadoras? Então, isso é muito bom. Então, a gente apoia também. E digo não, viu? Quem está nos ouvindo aí, as incubadoras, as empresas júniores que estão por aí, que querem se conectar a Gomes de Matos, que querem conhecer a Gomes de Matos, querem alguma parceria, estamos abertos, o convite está feito, entre em contato ou com o Bruno, com o Mário, com o Emanuel, com o Lucas aqui, ou diretamente através do nosso site, né? Já deixo o telefone aqui, 3224-1005, conversa com o nosso gestor de pessoas, que é o Thiago Alencar, também na empresa, a gente marca um café, um bate-papo, enfim, estamos aqui porque deve estamos juntos. Falando um pouco, dando uma volta nessa questão da cultura organizacional, a cultura, ela precisa estar formada, você precisa ter uma base de valores solidificada para poder ter essa formação da liderança da empresa, ou a cultura ela se forma durante um processo, ou ela é feita para formar uma cultura? Olha, como eu disse inicialmente, o líder é o guardião da cultura, né? Você pode ter um projeto de formação de líderes para dar cara de forma explícita a uma cultura organizacional. Na realidade, toda e qualquer organização, independentemente de ter um programa estruturado ou nem ter nada de formação de líderes, existe uma cultura, né? O que é cultura organizacional? É como nós fazemos as coisas por aqui, né? Então, isso aí é cultura. Eu não preciso ter uma missão, uma visão, os valores lá estampados, né? Quantas empresas têm missão, visão e valores estampados, mas tem uma cultura pobre e medíocre, que é apenas um quadro para o empresário dizer que tem e apresentar aos amigos. Então, para mim, é importante ter isso explícito? Sim, com certeza. Não é que não é importante ter. É importante ter uma boa campanha de marketing, trabalhar na missão, a visão dos valores. Sim, com certeza. Não só na organização, que quer que seja, né? Mas, assim, a gente tem que ter um terreno fértil para se trabalhar a liderança, para poder essa cultura, digamos assim, ela aparecer e ela é servível, né? No dia a dia. E isso se dá com o patrocinador, se dá com o empresário, se dá com o dono. O dono quer? Meu amigo, eu quero que a minha cultura seja vivenciada pelas pessoas na empresa. Eu quero fortalecer a minha cultura. Eu quero criar uma cultura. O programa de formação deles ajuda, com certeza. Mas só que eu recomendo para uma empresa que não tem isso de forma explícita, antes de formar a liderança, ter um programa, fazer um trabalho de uma reestruturação organizacional. Ou seja, fazer um retiro, né, estratégico, pensar o negócio, né, e aí definir a missão, definir a visão, definir os valores, os horizontes de crescimento, não de longo prazo, como se planejava antigamente, de 5 anos, acho que não dá mais para isso. O mercado de muita certeza, mas de 1 ano, de 2 anos, tem que ser de curto prazo, jogar para vencer. Né? Então, mas eu tenho que saber, né, qual é o direcionamento. Né? A cultura, ela ajuda a direcionar esse caminho para onde eu quero chegar. Então,
Primeiro, eu tenho que ter esses balizadores. Porque já pensou? Eu não tenho uma cultura, não tenho uma missão, não tenho uma visão, não tenho valores, né, definidos. Como é que eu vou pegar e trabalhar isso com as pessoas? Como é que eu vou nortear a liderança? Como é que eu vou ensinar eles a tomarem decisões? Não tem como. Né? Então, é importante a gente ter uma cultura definida para trabalhar a liderança. Se não tenho, eu quero trabalhar os líderes. Eu não tenho. Eu tenho que parar. Não vou formar liderança agora. Vou definir essa missão, essa visão, esses valores. Vou apresentar essa minha cultura para todos os colaboradores. Depois, eu trabalhar a liderança baseada nessa cultura. Tem uma dúvida, que é o seguinte: depois, acho que você já deve ter passado por uma experiência como essa, né, de estruturação, claro. Vocês fizeram todo o processo de estruturação, definiram qual eram as expectativas da empresa para o futuro, crenças, valores, etc. E aí, ao término de todo o processo, vocês viram que aquela liderança atual não era a liderança que eles desejavam. Como aconteceu essa transição? É muito comum a gente ser convidado para trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Isso acontece bastante, né? Porque a empresa não pode parar. Nem você pode trocar as pessoas ao bel prazo, assim, baseado só em achômetro ou de qualquer forma, né? O que tem que ser feito? Você tem que ir analisando, líder a líder, pessoa a pessoa, comportamento a comportamento, resultado a resultado, né? Então, por isso que é muito importante, dentro da formação da liderança, você ter um plano de desenvolvimento individual. Cada líder tem que ter o seu PDI, né? E dentro desse plano individual, é um plano muito simples, cara. É o que o cara tem que fazer, como é que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer, por que ele vai fazer, na realidade, como é que ele vai fazer. Ele é o responsável, o prazo para iniciar e o prazo de término. Então, Gomes, está aqui o seu PDI. Você vai ter que fazer isso. Por que você tem que fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Você é o responsável. Eis a data que eu gostaria que você iniciasse. Está bom para você? Aí negocia o início. Quem tem que dar a voz para o outro. Quem tem o poder da formação não é quem forma, é quem é formado. O programa não pode ser coercitivo, constrangedor. Tem que ser uma situação que a pessoa se sinta confortável ao ponto de entender que aquele PBI, aquela formação vai me tornar mais empregável, vai me tornar mais competitivo no mercado de trabalho, vai ajudar a resolver as minhas dores, como eu coloquei lá, né? Vai me ajudar a ser um profissional melhor. Eu vou resolver os seus problemas do dia a dia, quer sejam comportamentais ou técnicos, de forma mais fácil. Então, o PDI é o macaco para trocar a roda do carro em movimento, né? Só que eu não posso parar, então eu tenho que trocar. E aí, dentro desse processo de formação, eu tenho que levar o adulto, né, que obviamente nós trabalhamos com adultos, né? O adulto ele só vê significado em aprender algo se aquilo que ele vai aprender vai tornar a vida dele mais fácil. Quer seja no relacionamento com o parra dele, que é líder ali, quer seja com o superior dele, quer seja com a equipe dele, quer seja com o cliente dele, quer seja com o processo de trabalho no dia a dia dele, o resultado que ele tem que gerar. Então, na hora que eu faço um PDI, que eu digo, cara, tá, o PDI é o remédio para as tuas dores, vai facilitar a tua vida. Aí ele compra isso. Mas só comprar não é suficiente. Eu tenho que analisar mês a mês, né, o PDI dessa pessoa, se ele está cumprindo com as entregas dele ou não, né? E, obviamente, é muito importante a mensuração
o retorno do investimento que você faz nessa liderança, que é uma coisa que eu não coloquei. Lá atrás no diagnóstico, você deve pegar uma radiografia dos indicadores de resultados da empresa, das metas da empresa, do share de mercado, né? Enfim, você tem que ter uma radiografia de todos os resultados, né? E, obviamente, líder a líder, você tem que saber também os resultados setoriais das suas metas, dos seus indicadores de resultados, né? Até o clima, se você puder mensurar por setor, se você tiver condições, é interessante. Então, tudo isso ajuda a você entender que o líder saiu de um ponto e foi para outro ponto, performando positivamente, e o empresário vai perceber: olha, o PDI, né, tá acontecendo, estou vendo aqui, pô, legal, você está me dando feedback disso, mas o mais importante para o empresário é analisar as metas do cara. Ele está batendo as metas. Então, o PDI é para ajudar o cara a resolver a dor dele, sim, mas principalmente para ajudar a empresa a bater as metas. Uma das coisas que fizeram no grupo, a ECA. Aí sim, desculpa. Sim, desculpa. Aí tem pessoas, né, que conseguem evoluir por conta própria, né? É o que a gente chama do líder, que é self-empowerment, né? Ele se serve do conhecimento, ele se empodera, coloca em prática, né? Tem alguns que precisam de ajuda, querem, realmente, a gente tem que fazer com que esses sejam self-empowerment no futuro, né? Obviamente com deadline de mudança, tem que ter um prazo para mudança, porque senão não acontecer, ele vai ter que ser convidado a se retirar da empresa. Mas tem uma galera que não consegue. Entendeu? A galera não consegue. Tem gente que quer seja porque não quer, birra mesmo, né? Não quer a mudança. O ser humano, todos nós estamos na zona de conforto, né? A gente se satisfaz com um bom carro, com um bom salário, com uma boa casa de praia, né, e tal. E aí você inconscientemente vai da zona de conforto, né? Então tem gente que realmente não quer por birra, não quer a mudança, tá? Alguns querem, mas são limitados, né? Na sua maturidade de gestão, na sua forma de pensar, tem limitações realmente, né? Se você me botar para fazer uma prova de física quântica, eu vou tirar 0. Então tem gente que não consegue, velho. Tem gente que não consegue. E o nosso papel enquanto líder, né, é gerar clareza para essas pessoas também. E gerar clareza para as pessoas é dizer que elas podem ser felizes, mais felizes em outro lugar, e dizer para elas que elas não são felizes como elas pensam que são felizes. Então o ser humano, ele se ilude muito, né? Então, olha, você pensa que está gerando um resultado. Você pensa que é feliz. Então você não está gerando resultado. Com o que a empresa quer, com o objetivo. Não se encaixa, ele não consegue gerar, não, é um esforço muito grande, entendeu? Para a pessoa pegar e gerar aquele resultado. Ela modifica o perfil dela, modifica o comportamento dela, estressa a relação, entendeu? Então a gente tem que fazer as pessoas serem felizes. E fazer a pessoa feliz é convidar ela para se retirar da empresa, né? E aí eu recomendo muito o trabalho de outplacement, né? A questão de você recolocar as pessoas no mercado, ajudar as pessoas, porque essa pessoa não tem um perfil interessante para trabalhar na minha empresa. Porque ela já chegou no nível dela, não dá mais, a empresa cresceu aqui, a pessoa não consegue se reinventar, tem uma nova curva de inflexão para o crescimento do negócio, não consegue alcançar, essa pessoa ela continua ali, e ela começa a definhar, e a empresa precisa dessa pessoa. E aí a gente tem que falar para essa pessoa: olha, não dá. Mas ela não consegue na minha empresa. Numa outra empresa ela pode ser um excelente profissional. É esse o papel que nós temos que fazer enquanto líderes formadores de pessoas, né? Fazer com que as pessoas se sintam felizes. Na realidade, eu defendo muito que o papel da liderança do século XXI não é só transformar o difícil em fácil, mas proporcionar um ambiente de felicidade para as pessoas. As pessoas têm que se sentir felizes.
Não adianta também uma organização dirigida por valores, uma cultura fortíssima, bela e maravilhosa, né? Se o ser humano não é feliz. Então, felicidade é premissa menos um. Nós devemos nos preocupar com as pessoas. E, de certa forma, um líder que se preocupa se o outro é feliz ou não, ele defende o valor, né? Que é o amor ao próximo. Quem quer que o outro seja feliz é porque ama o outro. E tem vários tipos de amor, né, cara? Tem um amor de irmão, amor de pai, né? Tem um amor de colaborador, amor de líder, um amor pelo cliente. Então, as organizações são muito frias, né? E tratam as pessoas apenas como números, né? Eu sei que eu dei uma linguagem aqui para vocês de resultados, de metas e tal, mas para a pessoa alcançar aquele número, a pessoa tem que ser feliz, ela tem que ser feliz. E felicidade é uma coisa que às vezes a gente não se preocupa na sua essência. Você passa, e aí, tudo bem? Beleza, tudo tranquilo? E, pô, quem é que em sã consciência vai dizer que está tudo bem, está tudo tranquilo? Não é isso? Porque a nossa cultura é uma cultura ocidental e é uma cultura muito da disputa, né? Então, tem as salas no colégio, tem os alunos diferenciados, né? Tem as gincanas, né? Tem os interclasses, medalha, troféu, é o primeiro. Então você já nasce ali, sabe, com um cunho competitivo. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que a gente cresce muito querendo ser autossuficiente, querendo resolver todos os problemas, né? Não se abrindo, não se mostrando para o outro, não ele tem dificuldade, né? A humildade vai para o lado do lixo, né? E aí é o sofrimento. E aí o cara não fala que está com problema. Como é que a gente identifica isso? É um diálogo no dia a dia. É convidando para almoçar, é tomando um café, né? É batendo um papo, informal, descontraído mesmo. E aí tem líder que diz, não dá tempo na organização. Cara, se tu disser que não dá tempo na organização conhecer as pessoas, você é um cara que vai ser demitido no futuro. Aliás, você está se demitindo, porque na realidade ninguém promove ninguém demite ninguém. As pessoas se promovem, as pessoas se demitem. Né? Então, não dá muito para ser isso. E muito no mundo da conexão, da inter-relação. Né? Você tem que conectar pessoas, né? E para me conectar com uma pessoa, para fazer com que essa pessoa se conecte a outra e eu tenha um grande time, eu preciso me preocupar com a felicidade das pessoas, né? Funcionado isso aí daqui dentro da Gomes de Março. Como vocês, caras, vão formando mais valor. Vocês acham que eu falei com a energia aqui? Sim. Com brilho no olho? Vocês acham que eu sou um cara feliz? Acho. Pois é, aqui é a tradução da felicidade. Eu amo o que eu faço, amo a minha empresa. E quantos de vocês foram recebidos aqui alguma vez com a cara fechada por alguém? Já foi recebido alguma vez com a cara fechada? Todo mundo foi cordial em receber vocês hoje aqui? Vocês viram a empresa dentro como é que é? Tem paixão por crescimento ali? Apaixonado por pessoas? Bem explícito, bem, poxa, cara, mas... Nós somos uma empresa que temos muito forte essa questão de trabalhar a paixão, a felicidade, os valores. Né? Então, a gente tem um dia diferente, que é um dia que vai chegar agora, o nosso vai ser dia 16 de dezembro, que é um dia que a gente para a organização. Vem o pessoal das filiais, Natal de João Pessoa. Nós vamos para um local fora da cidade, né? Ou dentro da cidade, mais em imersão, né? Se desconecta, longe do celular. E aí é um dia onde a gente trabalha a nossa cultura, trabalha a nossa estratégia. É um momento lúdico, um momento de descontração, um momento que a gente se conecta das pessoas, né? É um momento muito feliz. A gente vai fazer um dia diferente há vários anos. Né? Então, um dia diferente é uma forma de trabalhar essa felicidade. Uma outra forma são as conversas de carreira, junto com os PDIs. Uma outra forma é o café da manhã, que a gente faz durante eventualmente um dia no mês que a gente escolhe, junto com os aniversariantes. Né? A gente faz o dia da família também, que a gente convida os familiares
os pais dos consultores, os pais das pessoas que trabalham aqui no back-office da equipe interna, para ir para um local onde a gente vai passar um dia todo, no final de semana, e os pais dão seus depoimentos, né? Tem o Dia da Criança, que é maravilhoso, os pais que são pais trazem seus filhos, né? Que conhecem a empresa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Cara, então, se eu vou falar aqui, velho, são N ações que a gente trabalha para ter essa cultura viva que proporciona a felicidade, né? E principalmente o alinhamento dos sócios, né? A gente se preocupa muito com as pessoas, né? Então, eu vou falar do nosso motor de crescimento, que é os consultores. O consultor é que faz o negócio acontecer, né, na realidade. Então, a gente se preocupa porque o cara está triste, porque o cara está com problema, a gente se preocupa se está com alguma dificuldade, qualquer esfera da vida dele, há sempre essa preocupação com o outro, né? Obviamente, a operação, às vezes, nos deixa um pouco míope para ter essa sensibilidade, mas a gente procura se cobrar, a gente procura se autopoliciar, né? Então, o Manuel trabalha comigo no projeto, o Bruno trabalha em outro portfólio, com outros consultores, o Bruno observa que o Manuel está ali meio cabisbaixo, né? Ou o Lucas, ou o Mário, que trabalha comigo, ele vai me dar um feedback, cara, não tá assim, chega lá, começa um cara. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? E a ferramenta que a gente trabalha, cara, ela não é cara, é diálogo. As empresas que dialogam, que conversam uns com os outros, são empresas que saem na frente daquelas que não dialogam, não conversam. Então, nada como um bom... Tem tudo bem firme, bem planejado, né? Você tem tudo bem explícita mesmo aqui. Para quem acha que quem conheceu o Eduardo, né, a gente vê que ele mesmo carrega, eu já fui falar das palestras, a gente conversa com ele aqui, você vê que ele carrega bastante esses valores, né? Paixão por crescimento, ele fala muito de paixão mesmo. A gente vê que tem a presença do líder dentro da Multimarcas, eu vejo assim bem forte. Mas, e na questão assim, quando você vai botar no papel, quando você vai planejar, como se deu esse processo dentro da Multimarcas? Rapaz, a gente acerta, a gente erra. Às vezes as pessoas criam um estereótipo em cima do consultor, pensando que a gente é super-homem, mas ninguém é super-homem não, tá? Ninguém é Mulher Maravilha também não, porque tem as meninas que são consultoras também na empresa. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Há alguns anos atrás, nós percebemos que a empresa tinha que acelerar o seu desenvolvimento, né? Porque as empresas, elas estão aí para sobreviver, crescer e perpetuar, né? Como é que a gente vai, não vou nem sobreviver, graças a Deus a gente está sobrevivendo bem, mas principalmente como é que a gente vai crescer mais, né? E como é que a gente vai, principalmente, se perpetuar, né? Formando novos líderes, né? E para isso nasceu o PDS, que é o Programa de Desenvolvimento de Sócios. Então, esse programa, ele tem 6 grandes áreas, né? Aí tem um perfil de engajador, um perfil de inspirador, um perfil de gestor, alavancador de resultados, até o empresário, como de março, no seu cerne central. Cada grande área dessa trabalha sob papéis, né? Que eu considero genes, né? São os genes que fazem a coisa acontecer. E algumas pessoas conseguiram ter aderência a essas grandes áreas, esses genes, esse código genético, e estão conosco até hoje. Cresceram, se desenvolveram, se promoveram, chegaram a sócios, né? E outros não. Outros, nesse ínterim até hoje, deixaram a empresa, né? Outros continuam, porque sabem que podem e vão chegar lá, que a gente defende isso, a gente acredita muito nisso. Mas faz parte, é o processo natural. Dentro de qualquer programa de desenvolvimento de líderes, né, um programa sério, né, contínuo, né, como a gente está colocando, pessoas não conseguem terminar todo mundo. As pessoas não conseguem terminar todo mundo. Né? Tem uma colega minha que brinca, rapaz, ter ideia é igual, tá?
a curso de estatística, né? De atuário, né? Começa a galera lá, uma sala com 15, já começa pequeno, termina com 3, né? Então, mas ainda bem que o PDL, o nosso PDS não está nesse caminho não, né? A gente está conseguindo formar a galera, a gente está indo bem, mas o PDS ele nasceu para isso, para a gente fazer com que o negócio crescesse e se perpetuasse. Esse alinhamento, né? Rapaz, essa palavra é chave. O PDS, ele vem para alinhar, ele vem para refinar. Tá todo mundo Ele junto, vem para... Ele apresenta para a gente conectadas, de corpo, mente e alma na Gomes de Matos, né? Apresenta os que precisam se conectar e apresenta também aqueles que não estão conectados, que a gente tem que tomar uma decisão. E como que a Gomes de Matos, a gente considerando aqui, como você disse, a palavra-chave é alinhar. Mas e como você, como a Gomes de Matos, como sócios, como vocês lidam com, vamos dizer, aquele sócio, aquele colaborador que ele busca um desalinhamento mais no sentido de inovação, de mudar, de melhoria? Ou se ele chegar aqui com um novo valor, uma nova visão, não de uma coisa totalmente diferente, mas, digamos assim, trazer uma nova visão para a Gomes de Matos. Como vocês lidam com isso? Eu não considero desalinhamento, você falou aí. Não considero. Nós somos uma empresa nova, uma empresa jovem, uma empresa que vai fazer 21 anos de mercado, uma empresa na flor da idade, né? Então, a gente adora a mudança. A gente adora pessoas que cheguem nos provocando, pessoas que nos desafiem, que nos tirem da zona de conforto, que inovem. Pode dar um exemplo? Que mostrem aonde a gente pode chegar de forma mais eficiente, fazendo mais com menos, de forma mais eficaz, gerando resultado, né? Não é simplesmente chegar aqui e ter uma cartola e puxar um coelho da cartola, mas dizer, ó, agora é isso aqui. Não é isso. Tem que prototipar o projeto, tem que apresentar. A gente tem um programa chamado Programa Inova. É o Programa Inova, né? Inclusive, o pessoal não está vendo, mas vocês viram aí fora que tem a lâmpadazinha lá, a lâmpadazinha aqui é o Inova. Vê se dá pra gente mostrar pra galera aí que tem ali. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Pega aí, Manuel. A Gomes de Matos toda ela tem essa decoração. Olha aí, ó. Dá pra ver aí? Tá conseguindo ver? Aí o Inova aí, ó. Então, assim, a gente vive inovação, né? Uma empresa que trabalha com a moeda conhecimento é uma empresa que não pode ficar só na teoria do conhecimento, né? Ela tem que ter conhecimento e tem que colocar o conhecimento em prática. Então, é por isso que a gente sempre provoca as pessoas para que as pessoas criem metodologias, leiam bastante. Então, nós temos um programa de leitura com livros obrigatórios, de acordo com o seu nível de carreira, de acordo com o seu pipeline. A gente provoca as pessoas a escreverem artigos, né? Nós temos uma parceria com o Jornal o Povo, que é essa parceria de escrever artigos e mandar lá para publicar, mandar lá para o Jornal o Povo, né? O administradores.com também, o portal de administradores, a gente tem também muitos consultores. Nós temos um blog, convido vocês a navegarem no blog da gente, Paixão por Crescimento, tá, galera? Tem vários artigos, várias dicas, então é fantástico. Então acessem aí o blog da gente e tal. Mas assim, .com.br, né? A gente respira isso. Então, a gente pede para que os gestores de portfólio sempre busquem criar e inovar nessas metodologias, né? Porque enquanto a gente está falando aqui, outras empresas já criaram novas metodologias, já aplicaram, já ganharam dinheiro com isso, né? Então, a boa inovação é aquela que gera receita, né? Tem algum exemplo assim que você pode dizer? Tem um meu amigo sócio, né, o grande consultor, Arthur Lídio, que criou o software junto com um programador, um outro amigo, Marcos, né, que é o AVD, a avaliação de desempenho, né, que é a automação da gestão por competências nas organizações, né. É uma grande inovação. Tem um outro amigo sócio, que é o nosso presidente, né,
que é o Eduardo Gomes de Matos, que criou o CGE, que é o Ciclo de Gestão Estratégica, né, onde você alcança a estratégia mais rápida, de forma mais eficiente, revisita o seu modelo de negócio, né, define os horizontes de crescimento. Então, tem várias inovações, né? Eu desenvolvi uma inovação também, que foi uma metodologia para implantar a universidade corporativa nas organizações, né? Tem uma outra metodologia que eu desenvolvi, que foi o DNA da liderança. Então, assim, os consultores, eles trabalham com isso, né? Eles trabalham inovando, construindo coisas novas, né? O Paulo César, com o Valuation, que é na área financeira, tem o Guilherme Pequeno, um outro, tanto Paulo como o Guilherme são amigos e sócios, né, obviamente, né? Somos todos unidos nesse sentido. Guilherme com governança corporativa, né? Então, a gente busca sempre inovar, criar áreas novas, né? Para poder cada vez mais crescer. E temos outros sócios, na Angélica, na João Pessoa, Otávio Natal, né? Também criam, que inovam. Então, todo mundo tem que inovar, velho. Então, todo mundo tem que criar. Alinhamento. Né? E, obviamente, tem um time de associados, me perdoe aqui, são muitas inovações, dá para lembrar de todo mundo, né? Mas tem vários consultores associados que criam metodologias, cara, fantásticas, né? Então, é um time muito bom, né? Em relação à estrutura do... Também eu vi lá na BEM, na Eticane, eles têm uma estrutura muito feita, assim, relacionada à carreira dentro da consultoria. Como é que funciona aqui da Codimoto? Estagiário, analista? Rapaz, a gente é muito humilde. Né? Nós buscamos desenvolver, mas nós buscamos aprender muito com quem sabe. Né? E hoje em dia é muito difícil você criar uma coisa totalmente nova, do zero, né? Porque quando você pensa em criar, alguém já criou, né? Tem um livro fantástico, né, que muitos já conhecem, eu recomendo a leitura, que é o Pipeline da Liderança, né? Que é um livro do Rancharan. E alguns anos atrás, esse foi um dos livros que nós estudamos, alguns anos atrás no PDS, nós definimos o nosso pipeline, né? O que é o pipeline? O pipeline é o que os americanos chamam de um tubo. Um tubo metálico, né? Um tubo com curvas, né? Um tubo com curvas. Seria como uma encanação, né? É uma encanação. O pipeline é uma encanação, é um tubo com curvas. Né? Cada curva dessa é uma passagem na promoção do indivíduo. Né? Então, ele sai de um nível para alçar outro nível. E nós definimos o nosso pipeline, tanto para a equipe de consultoria, como para a equipe interna. Dentro do seu nível de pipeline, você tem que cumprir. Tem as suas atribuições e responsabilidades. Quais são as suas entregas? Né? Quais são os seus pré-requisitos para permanecer naquele pipeline? E, obviamente, sempre olhar para o pipeline de cima, né? Porque a gente desafia o cara, ó, para crescer, tem que se imaginar lá. Né? Então, isso já está mapeado, identificado. Todo mundo sabe o que precisa fazer para poder crescer dentro do negócio. E, obviamente, se alguém não souber, a liderança tem que gerar essa clareza. E eu tenho que falar qual é o caminho das pedras. Né? Você está aqui. Para você chegar aqui, você tem que fazer isso. É isso. No... Nada, é isso. Você falou do plano de desenvolvimento individual, certo? Que você aplica durante o processo de formação da liderança da organização. É possível você aplicar esse programa individualmente? Você mesmo lidando consigo mesmo? Cara, para mim é a raposa cuidando lá do galinheiro, né? Dos ovos. Eu não consigo perceber assim. Eu acho que tem que ter uma mentoria. Tem que ser porque assim, olha só. Tem pessoas que são fora da curva, realmente. Tem pessoas que são altamente disciplinadas. Tá? Tem uma pesquisa de Harvard, né, que diz que apenas 10% das pessoas
sabem realmente o que precisam fazer para poder ter sucesso na vida. 90% não sabe e o pior, acaba tendo desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Tá? É difícil, cara. Eu conheço pouquíssimas pessoas que montam um PDI por conta própria e que desenvolvem o seu PDI por conta própria. Tem gente assim? Tem. Existe. Tá? Mas a grande maioria não é. Precisa de alguém ali para estar ditando o ritmo, né? Alguém para estar gerenciando, alguém para estar cobrando, né? E por aí vai. E esse alguém, é importante isso, nesse caso nisso, esse alguém tem que ter legitimidade perante a pessoa ao qual está sendo trabalhado o PDI. O que é essa legitimidade? Eu, Emanuel, me respeitar pela experiência que eu tenho técnica, pela minha expertise, saber fazer. É você me respeitar pelos meus valores, pelos meus comportamentos. Ou seja, o gestor do PDI, tá, que vai trabalhar o PDI com aquela pessoa, tem que ser uma referência, tem que ser uma fonte de inspiração para aquela pessoa. É o melhor dos mundos. Tá? O melhor dos mundos quando existe uma pessoa que tem legitimidade. É difícil, cara. Eu te recomendar algo e você fazer se você não confia em mim. Você não vai fazer. É difícil você fazer alguma coisa se você não gosta de mim, se você não me respeita, se você não me vê como um grande líder, como alguém que vale a pena seguir, né? Vale a pena ser orientado. E, obviamente, dentro dos PDIs existem algumas técnicas, né, que você pode estar utilizando para acelerar o desenvolvimento, né? Empreendimento e por aí vai. É isso. Então, a palavra-chave aqui seria disciplina mesmo, né? Então, eu acho que realmente tem algumas perguntas aí, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta? Os internautas aí, tem uma galera conectada que eu sei, né? Galera dá pelo YouTube. A Erika tinha perguntado em relação ao PDI, se tinha alguma ferramenta. No caso dela, ela tinha feito uma planilha Excel, aplicativo, alguma. Como é que ela conseguiria materializar o PDI? Eu posso mandar por e-mail para vocês o PDI que eu trabalho nas organizações, e vocês podem veicular isso de forma explícita aí para a galera, né? Como eu falei, eu sou pedagogo, sou educador, né? Eu tenho que passar a bola adiante, né? Então, isso aí, fiquem muito à vontade. Muito obrigado. Opa, Vamos à hora. Eu tenho uma dúvida, basicamente interessante, estamos falando de PDI agora, mas estamos numa empresa de consultoria. Quais são os desafios internos de uma empresa de consultoria e como vocês lidam com esses desafios? Dado que, se vocês fornecem um serviço, vocês não, geralmente, né, e também não é comum vocês pedirem consultoria de pessoas de fora. Então, como é que quais são os desafios e como vocês lidam com esses desafios internos dos Matos? Deixa eu tentar entender. Não corrijo se eu estiver errado. Você quer saber como a gente lida com os nossos problemas e como a gente trabalha isso internamente na empresa? Quais são os principais problemas que vocês têm? Que nós temos? E como vocês lidam com esses problemas? Tá. Olha, mas só uma coisa, não ficar muito específico da vamos lá. Quais são os desafios de empresa? Acho que aqui você deve ter aumentado o volume. Não fui eu, foi o Bruno. Bem com o Bruno aí. Então, não necessariamente da Gomes de Matos, mas uma empresa de consultoria. Quais são os desafios que vocês lidam e como vocês lidam para resolver esses desafios? Se eu disser que a gente não tem problema, a gente tem problema. Toda empresa tem problema. Eu falando como sócio, nós temos, cara, problema também, né? Os grandes problemas que nós enfrentamos hoje é conseguir trazer mais pessoas para a organização que comunguem
com os nossos valores, com a nossa missão, com a nossa visão, mas principalmente que tenham o nosso DNA. Porque trazer até então para curtir isso que eu falei, a gente consegue trazer, sabe? Mas não, só isso não garante. Não garante, não gosto dessa palavra reter, gosto da palavra engajar, né? A nossa cultura, ela atrai muita gente para cá, para ir para conhecer, para fazer benchmark, para bater um papo como esse, informal, descontraído, né? Que é um bate-papo. A realidade é essa, né? A gente serve água, descontrai, brinca aí e tal, né? Então, esse tem esse lado da Gomes de Matos também, que nós temos um valor que é o divertir com equilíbrio, né? Então, para eu estar falando aqui com vocês, é um grande investimento, né? Isso é bem legal. Mas a questão toda é a pessoa ter aquele sangue no olho que a gente precisa, ter aquele brilho no olhar, sabe? Aquela energia, né? Aquele entusiasmo, aquela pessoa que cria, que inova, que contagia, que se posiciona, que gera o resultado na frente do cliente, implementa a mudança. O consultor tem que fazer a mudança acontecer. Não adianta você ter uma boa bagagem técnica, um bom currículo. Você tem que ter atitude comportamental para fazer a mudança acontecer no cliente, convencer o cliente, persuadi-lo, mostrar que é bom para ele, bom para o negócio dele. O negócio dele vai crescer mais, né? Vai perpetuar. Nem todo mundo consegue fazer a mudança acontecer, nem todo mundo tem esses atributos, e as pessoas que não conseguem se desenvolver nesse sentido são pessoas que vão deixando o time, né? Ou não conseguem nem entrar, porque nós temos o Thiago Alencar, que é um gerente de recursos humanos, nosso de pessoas, e ele faz um bom trabalho nesse sentido, fazendo um processo de seleção baseado nos valores do nosso código genético. Né? Então, a gente toma muito cuidado hoje, tá? Para colocar as pessoas dentro da empresa. Hoje a gente ano para contratar, a gente está demitindo rápido. Não dá para perder tempo. Aí você, mas você contratou a pessoa, demorou para contratar, e demitiu rápido, significa que eu não estou contratando direito? Não é bem isso. Porque existem coisas que no processo de recrutar, de selecionar, você não consegue identificar. Como é que eu vou identificar se a pessoa tem esses atributos e faz a mudança acontecer num processo de recrutamento e seleção? Não tem como, cara. É na prática. Eu só vejo na prática. Eu só vejo na operação, no dia a dia. E aí, quando a gente percebe que a pessoa tem uma boa pegada, tem esses atributos, a gente investe nosso tempo, a gente investe nossa energia, nessa pessoa. Mas quando a gente identifica que não dá, cara, seja feliz. É bom te conhecer, a amizade fica. Você pode vir quando você quiser, mas não dá para trabalhar com você. Essa questão aí de saber conseguir fazer a mudança no cliente, envolve muito aquela questão que tu falou bastante no curso, que era o DISC, aquela questão de saber lidar com diferentes perfis, ou tem alguma coisa a mais que envolve nessa habilidade de fazer a mudança? Olha, a gente tem uma frase que a gente tem na Gomes de Matos: quem não se posiciona é posicionado. Quem não se posiciona é posicionado, né? A gente aprende com os bons. Né? E aí, cara, o que faz a grande diferença? Obviamente é interessante o conhecimento, a habilidade de saber fazer. Mas os grandes consultores são aqueles que têm atitude. Os que pegam o conhecimento, transformam o conhecimento em prática, sabem fazer, colocam a mão na massa, né? Então, a atitude é tudo. Quando você fala do perfil comportamental, do inventário comportamental, né, e aí tem essa metodologia de Harvard, né, William Master, e aí várias organizações fantásticas, né, dentro do Brasil afora e no Mundial trabalham, que é o DISC, né, a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade, isso com certeza. Como eu falei lá atrás, no início desse bate-papo, não é o que as pessoas falam, é como as pessoas pensam, né, se comportam. Né? Então, eu tenho que fazer a leitura das pessoas. Eu tenho que compreender o que se passa na cabeça do empresário, do líder,
daquele diretor, daquele gestor, enfim, com quem eu for trabalhar. Né? Porque eu tenho que saber o que motiva aquela pessoa. Eu tenho que saber o que engaja ele, o que mais o atrai. Né? Eu tenho que compreender o ritmo dele, o tempo de ação, de agir. Eu tenho que entender o que é que eu tenho que fazer para gerar uma empatia, um rapport, uma sinergia, e ele perceber que eu estou ali como aliado. Eu estou ali para fazer ele dar mais certo, para fazer ele dar mais certo. E às vezes tem consultores que não fazem essa leitura. O cara é muito bom em termos de conhecimento. O cara é muito bom em termos de colocar o conhecimento em prática, beleza? Ele tem até uma boa atitude. Legal. Mas hoje em dia, só isso não basta. Você tem que fazer a leitura das pessoas. E essa leitura, você faz não é somente dentro do projeto, no momento da consultoria. Você faz essa leitura antes, lá na qualificação, lá no desenho do projeto, lá na venda do projeto. Tem clientes que não têm o seu perfil. Você não vale a pena. São pessoas que são difíceis, muito complexas. E será que vale a pena? Até que ponto eu vou conseguir implementar e fazer a mudança acontecer com um perfil complicado, difícil? Então, a gente tem que fazer a leitura. Né? Se você não faz a leitura, você cria um gap, uma vulnerabilidade dentro do projeto. Né? E não precisa ser nem consultoria. Na realidade, hoje as organizações elas não podem mais brincar de contratar, de selecionar. Né? Seja o DISC, seja qualquer outro inventário comportamental, qualquer outra ferramenta. Mas é importante a gente entender do que o outro é feito, para poder saber se do que ele é feito vai complementar as pessoas que eu tenho dentro da organização. Né? Porque nós somos feitos de complemento. Nós complementamos uns aos outros. Em termos de competências técnicas ou comportamentais, em termos de hábitos. Uma grande equipe é uma equipe que se complementa. Eu não posso também ter gente só no perfil, né? Só todo mundo objetivo, todo mundo rápido, né? Todo mundo movido a desafio, a empreender. Não, cara. Tem que ter pessoas que sejam sociáveis, relacionais, amigáveis, que se comuniquem, que inspirem as pessoas. Aquele pessoal que faz mais devagar, mais detalhado. Eu tento ter pessoas mais planejadoras, pessoas mais empáticas, mais humanas, pessoas que valorizem o processo, valorizem o método, porque as pessoas desaceleradas, né? Tem que ter todos os perfis na organização. E creio que a Gomes de Matos é uma grande empresa, porque é uma empresa que tem pessoas de perfis complementares, perfis que se complementam. Então, o mundo é feito por essa pluralidade. Não posso ter pessoas iguais. O mundo não é feito de pessoas iguais. O mundo é feito de pessoas diferentes. E a graça está nisso. Você pode falar um pouco dos números da Gomes, de quantas pessoas tem em cada nível, mais ou menos? Posso. Hoje, nós temos, em termos de lideranças internas, um gestor de pessoas, temos uma gerente de projetos, temos uma gestora na área financeira, um gestor na área de marketing, temos back-office também, né? Temos um assistente de marketing, temos um assistente financeiro, temos um assistente na área comercial também, temos uma secretária do ar aí, fantástica. Tem a secretária do ar, tem a secretária da empresa, né? Que é a dona Ana aí, que cuida da gente e tal, né? Um café maravilhoso. E, pô, a equipe de consultores, ela sempre gira no universo de 40 pessoas, né? Juntando aí as filiais, tudo. Então, é uma equipe
está bem grande para o que a gente era alguns anos atrás, né? Então, é bem legal, bem bacana. É isso. Uma dúvida? É uma pergunta, não sei se é uma pergunta difícil ou fácil, assim, mas talvez se encaixe um pouco no mercado cearense. Eu só quero dizer que nada foi combinado. Essas perguntas eu estou sabendo agora de todas elas, né? O Bruno até tentou traçar aqui um roteiro, né? Mas tá legal, tá bacana, porque eu gosto disso. Entendeu? Eu acho que tá gostoso desse hangout agora, que é essa informalidade e esse bate-papo, né? Mas também é o seguinte, se eu digo que sei, eu digo que sei. Se eu digo que não sei, também não sei, não estou preparado, depois eu respondo isso aí. Então, até agora eu estou tranquilo. Com relação ao mercado cearense, a gente conhece que é um pouco diferente da relação ao mercado nacional, que tem muitas empresas familiares e de muita tradição. Existe uma... Quais são os desafios nessa lidar com esse tipo de empresa e como é que a Gomes de Matos lida com isso? Assim, É de uma forma muito natural, muito tranquila, né? Na real, a maioria dos nossos clientes são empresas familiares, né? São empresas familiares. Você pega grandes grupos, né? Mas a maioria dos nossos clientes são empresas familiares. E a gente age de forma natural, né? Se precisar dizer para o dono da empresa que ele não tem um perfil para tocar um negócio, que é melhor ele contratar um executivo, a gente diz que tem que contratar um executivo para tocar um negócio, né? Se a gente percebe que o negócio, o filho não tem perfil para ser sucessor, a gente fala que o filho não tem perfil. Se for a filha que tiver, diz, olha, seu filho não tem seu filho. Né? Então, a gente é muito transparente, porque a gente não fala o que o empresário quer ouvir. A gente fala o que é melhor para o negócio. Né? Pô, se a empresa for necessário até vender o negócio, que o negócio não dá lucro, não tem lucro, a gente tem que falar a verdade para o empresário. Né? Obviamente, nosso papel é garantir a sobrevivência, o crescimento e a perpetuidade do negócio. Né? Mas é muito tranquilo. Isso é uma dúvida que eu ouvi lá em São Paulo, porque as empresas lá não são tão familiares assim. As empresas já têm uma questão mais administrativa externa. Né? Hoje a gente tem um portfólio de governança corporativa, tem um grande especialista que é o Guilherme Pequeno, né, que toca esse tipo de projeto, e a gente vem tendo uma boa abrangência, uma boa aderência. Hoje deve participar do Conselho da Cordeiro, do DAT, né? Participa de outros conselhos, de outras organizações de empresa. Então, está sendo bem legal esse trabalho que a gente está fazendo. Vocês cresceram nesse espaço? Né? Sim, estamos crescendo. Estamos crescendo. Essa é a ideia. Sim. Então, a gente teve aqui a conversa com... Acabou? Acabou de se estender, né? E voou, né? Nem percebi o tempo que agir, mas eu queria agradecer, né? Desculpa, queria agradecer a oportunidade de convidar a Fundação a estudar. Nós, enquanto consultores da Gomes de Matos, admiramos muito a Fundação Estudar, sabemos do seu real valor, né? Que a Fundação Estudar ela tem em termos de credibilidade, né? De gerar valor para os alunos, quantas pessoas foram favorecidas, né? Com bolsas, concursos, né? Quantos líderes foram formados, né? O Jorge Paulo Lema, da Bembev, com essa inspiração que ele tem fantástica, criou a Fundação Estudar, e hoje é uma referência e é uma fonte de inspiração. A Bembev foi tão grande, tem aqui também, né? Nós temos muita cultura da Bembev, né? A gente tem muito esse sangue no olho, essa fibra. Metade das empresas do Brasil beberam da... A gente tem que beber o que é bom, né? Então, assim, quero dizer que foi uma grande satisfação. Queria agradecer aí os internautas, as pessoas que mandaram perguntas, que curtiram, né? Os meus amigos que tiveram conhecimento aí pelos grupos do WhatsApp da vida. Quero dizer que quando vocês precisarem aqui na Fundação Estudar, bem como outros líderes, outros jovens que estão nos ouvindo agora, a gente está aberto a convites, né? Fiquem tranquilos, é um trabalho voluntário, nós temos paixão por crescimento, somos apaixonados por fazer as pessoas crescerem,
Então, estamos abertos a esse tipo de convite. Muito feliz, muito agradecido pela oportunidade que me foi dada de apresentar um pouco dos valores da Gomes de Março, a nossa missão, a nossa visão, o nosso pensamento e, obviamente, do portfólio que eu toco, né, que é a área de educação e formação de líderes. A gente que agradece principalmente a disponibilidade do tempo. A gente sabe que você está o tempo todo ali rodando, atendendo cliente, e você disponibilizou um pouco tempo que tem aqui para transmitir esse conhecimento para a gente, participar do núcleo aqui na formação da informação, né? O Mário é um dos coordenadores. Obrigado, Vamos agradecer. Legal, Mário. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.